Voltamos com Cidadania em Debate e no programa de hoje estamos falando sobre o desastre de novembro de 2008 em Blumenau e na região do Vale Itajaí. E para falar deste assunto, nossas convidadas são as professoras do Departamento de Serviço Social da FURB, Rúbia Santos e Jaqueline Samagaia. Professora Rúbia, as famílias vão para esses locais que são locais de risco, acontece um desastre como esse, e depois vão para os abrigos e muitas famílias acabam voltando de novo para esses locais que são locais de risco e aí joga-se a culpa nessas pessoas. Como a gente pode ver essa questão da culpa? Na verdade, é uma trajetória mesmo. Elas habitam as áreas de risco já por não terem acesso, né? Ou como a professora Jaqueline Samagaia estava colocando, não existe uma política habitacional, um planejamento urbano que possa incorporar essas famílias em locais que não sejam de risco. E o que sobra é a área de risco, onde o aluguel é muito mais barato, onde eles conseguem ainda sobreviver. Com o desastre, as famílias acabam sendo atingidas, vão para os abrigos e nesses 2 anos angustiadas e sem respostas, né, e por estarem vivendo em galpões, onde muitos problemas foram evidenciados, algumas famílias resolveram voltar para as áreas de risco, né? E o que, nas entrevistas que eu tenho feito com algumas pessoas que estão relatando um pouco da sua experiência em relação ao desastre, o que se percebe é que existe uma culpabilização da família pela sua própria condição, né? Mas isso não é uma característica só da realidade de Blumenau, é uma característica das políticas sociais como um todo hoje no Brasil, né? Bolsa Família, Bolsa Escola, você repassa um recurso e acha que com aquele recurso a família tem que dar conta de viver, acaba culpabilizando. Nas áreas de risco a mesma coisa, né? As famílias acabam vivendo lá por falta de opção. E aí, quando acontece um desastre, elas são culpadas por estarem lá e são culpadas por voltar, né? Então, isso é uma característica muito forte mesmo. Existem relatos, assim, de usuários, de famílias, vítimas, que colocam que realmente, assim, são tratadas como se estivessem, né? A expressão mesmo usada por um integrante até do movimento dos atingidos foi que ele se sentiu muitas vezes como um bandido que estivesse fazendo algo errado por estar morando naquele lugar e por estar dependendo do governo hoje, né, entre aspas, de estar buscando o direito à moradia, né? Então isso é uma característica muito forte das políticas sociais hoje no Brasil, posso afirmar, né, mas não seria diferente em Blumenau, né? E algumas pessoas acabam culpando mesmo, né? Sim. Você merece estar passando por essa situação porque voltam sempre para esses lugares. Mas poucos entendem que são as alternativas que ficam, né? Ou seja, a alternativa que fica, não existe outras possibilidades, né? Eu ia dizer que esse sentimento de dependência do Estado que os entrevistados dela colocam, que é as pessoas do movimento só para a gente deixar claro, os entrevistados que a professora Rúbia se refere são entrevistados relacionados à tese de doutorado. Isso, exatamente. Sim, que são moradores dessas áreas, né? Alguns deles da área ali que foi ocupada pelo MAD, que é o Movimento dos Atingidos pelo Desastre. E eles também, embora fizeram esse enfrentamento de sair do abrigo, de ocupar uma outra área, até que a solução da questão habitacional seja lhes apresentada, e não é que eles queiram ficar ali, porque também é um local insalubre, também, né, sem condições de infraestrutura urbana, né, precárias e tal. Mas essa autoculpabilização deles também é complicada e é decorrente desse discurso, né, conservador social, assim, de que as pessoas acessarem um benefício habitacional como esse que está sendo minimamente oferecido agora é como se elas tivessem fracassado, né, no projeto social e profissional delas, né? E daí é um discurso bem na lógica, né, liberal mesmo, né, que destrói esse compromisso social do Estado com a política. Está lá na nossa Constituição, que é dever do Estado prover habitação, política, assistência, saúde em condições para a população, mas quando as pessoas vão acessar isso, aí elas são
elas levam, né, elas estão taxadas e estigmatizadas como fracassadas, assim, porque não deram conta na lógica do capitalismo de prover essas condições. Eu acho a habitação muito pior, porque a saúde e a educação já foi mais digerido, assim, né, já foi mais incorporado. Mas a casa parece, principalmente aqui na nossa região, mas eu acho que é um dado bastante também que faz parte da realidade de todo o Brasil, mas ainda é muito forte isso, né, de que é uma responsabilidade do próprio indivíduo. E eles mesmos falam isso, né, diz, até então eu achava que era minha responsabilidade, por isso que eu fiz a casa num lugar assim. Quando veio o desastre, a pessoa, opa, né, não é só isso. Casa, Mas sobre essa questão da política habitacional também acho interessante falar que as respostas que o Estado deu, que estão começando a aparecer agora, 2 anos depois, tudo bem, tem todo um trâmite aí dos terrenos que foram comprados com o dinheiro da Defesa Civil, de doações para conta da Defesa Civil. Os terrenos foram comprados com esse dinheiro, acho que em torno de 7 terrenos mais ou menos, e agora estão construindo os conjuntos habitacionais. Esses conjuntos habitacionais, por outro lado, receberam subsídios, né, econômicos do projeto Minha Casa Minha Vida, que é do governo federal. E aí, portanto, eles são padronizados, né? São apartamentos, todos blocos de apartamento, com 38 metros quadrados, né? Nossa. Então é complicado porque ele é um padrão, assim. Então não interessa se a família tem 4, 5 filhos, se ela tem 2, se é só o casal. Vai ter que dar jeito naquele espaço ali, né? Então não é discutido se vai juntar apartamentos, se vai fazer um puxadinho, assim, né? Aqueles condomínios antigos da Coab, eu diria que eles eram mais decentes. Comportavam nesse melhor sentido, né? Porque eles tinham Se mais fosse adequados, né? Também. Eu acho que uma coisa importante disso que a gente está colocando também é a questão da especulação imobiliária sobre isso, né? Tem até uma autora, que ela é uma jornalista norte-americana, Naomi Klein, que ela tem um livro que se chama Capitalismo de Choque, né? A Ascensão do Capitalismo do Desastre, onde ela coloca como os desastres, quando eles acontecem, como o capitalismo vai se apropriando disso. Ou seja, né, em Blumenau os aluguéis subiram muito, né? Aí começaram as construtoras a construir diversos prédios. Ou seja, quem vai acessar, né? Fora da área de risco, né? Então, assim, as famílias que já foram atingidas, como que elas vão acessar um aluguel, né? Que realmente Blumenau está tá muito caro, né? O custo de vida também. Realmente elas não têm como pagar isso, né? Então, o que vai restar, né? Novamente volta de novo para o espaço em que passaram por aquela situação de risco. Né? E sabendo que vai acontecer novamente, porque a gente sabe, como diz o nosso colega Mated, né, na tese dele, que a situação dos desastres em Blumenau, é como se fosse uma tragédia anunciada, né? Só a gente não sabe a data que vai acontecer. Então, sabendo que isso vai acontecer, quem são as famílias, né? Que, novamente, né, hoje, todas as pesquisas das Nações Unidas e os índices apontam que a relação entre pobreza e desastre é muito grande, né? Principalmente nos países de terceiro mundo, onde há maior incidência de vítimas, elas são as primeiras, né, a serem atingidas, né? Professora Rúbia, a gente fica falando, né, das políticas governamentais, mas também tem aí a própria ação dos empresários, né? Que eles poderiam dar uma contribuição maior. Né? Isso acho que não acontece muito, né? Não, infelizmente não. Assim, existem algumas iniciativas, né, de algumas pessoas que acabam querendo ajudar nesse momento, mas eu acredito que a gestão do risco ela tem realmente que incorporar esses atores, né, que são além do espaço governamental, as organizações não governamentais, os a própria próprios universidade usuários, aqui a também, universidade. Né? Então, assim, tem que ser um coletivo, um comitê com seus representantes de todas as esferas, né, para pensar junto, porque afinal de contas, né, todos estão vivenciando, né, essa problemática e realmente não se tem ainda um comitê que possa pensar, né? Fora o comitê, claro, da bacia, que realmente está ativo e está acontecendo, né? Mas em termos de gestão do desastre mesmo, precisaria avançar nesse sentido, né? Você gostaria de falar um pouco sobre esses comitês de gestão, né? Dizer assim, os poucos espaços decisórios nesse sentido, como, por exemplo, a comissão, o Conselho Municipal de Habitação, né? Que decidiu sobre a utilização das verbas para compra do terreno onde as pessoas iriam morar ou vão morar, né?
Então, era uma decisão sobre a vida dessas pessoas, 300 famílias que estão nos abrigos, mais 27 que estão lá no movimento, na ocupação do MAD, e outras tantas que voltaram para suas comunidades na área de risco. Acho que não se tem um dado, né, exatamente para contabilizar essas famílias, que acredito que é muito mais do que 300. Mas elas não participaram efetivamente dessa discussão da política e dos resultados e das propostas. Num primeiro momento, tudo bem, fazia sentido o argumento de que não dava para abrir os espaços de discussão porque era emergencial e tinha que ter umas respostas, né, urgentes. Mas agora, né, eu sei que o Conselho de Habitação ano passado se reuniu 2, 3 vezes, e esse ano não muito mais, com muito pouca participação da sociedade. Os Principalmente dos atingidos, né? Eles, de um modo geral, não estão participando e não sabem o que está acontecendo. São os considerados sem voz e vão continuar sem voz, né? Então, meio que eles são objetos da política, né? A política elabora todo um pacote e aí para eles, e eles bota não eles participam. dentro, né? Professora Rúbia, no dia 22 de novembro, uma segunda-feira, tem um evento, né, um seminário que discute aí o desastre de 2008. O que está programado para este seminário? O que vão discutir? Então, nós escolhemos o dia 22, que é justamente o dia, né, do desastre. É um evento que está acontecendo em parceria com o curso de Serviço Social da UFSC e da FURB, né? O objetivo é trazer a discussão sobre as ações e políticas de prevenção e resposta ao desastre, né? O que aconteceu nesses últimos 2 anos. Então, nós temos uma programação para tarde e noite, vai ser no auditório do Bloco J, onde nós vamos estar... Bloco J aqui da Universidade, né? Da FURB, né? Para quem não sabe, o Bloco J tem que subir pela biblioteca, um morro e chegar... O Bloco J não, o Bloco J é embaixo. Não, o Bloco J é embaixo, Isso. eu estou confundindo com o Bloco T. Na saúde. É mais fácil. O Bloco J é o lado da biblioteca, né? Isso. Em frente ali. E aí nós estamos com uma programação, vamos trazer alguns profissionais que têm estudos na área, vamos tentar apresentar um pouco o mapa dos desastres de Santa Catarina, né? E vamos tentar dar um enfoque mais para essa dimensão social do impacto mesmo, né? Então, a professora Beate estará participando, a professora Jaqueline, o professor Martedi, né, alguns professores de fora, o pessoal da Defesa Civil também está sendo convocado, né? Estamos trazendo uma professora, que é Maria Lúcia, onde ela vai apresentar o Atlas dos Desastres de Santa Catarina, que ela confeccionou e tal, para dar um panorama geral, né? Então, vai ser uma tarde, uma noite. Nós vamos estar convidando todas as pessoas, inclusive o pessoal do MAD, né, para estar discutindo, estudantes, enfim, né? Justamente para não esquecer, como diz a professora Beate, né, o evento acontece, o impacto acontece e depois de um tempo ele é esquecido, né? Isso é problemático porque... A ideia ali é não esquecer, A ideia é estar relembrando, é estar pensando nele para que não caia no esquecimento e não se esqueça de pensar na possibilidade de um próximo, né? Esse é um assunto que, com certeza, a gente vai ter que voltar mais vezes aqui para discutir e pegar outros pontos, né, para abordar, porque, como as professoras já disseram, né, pode acontecer de novo. Tá? Mas a gente vai voltar nesses assuntos, tá? Porque nós chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, que é um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau, e que debateu hoje o desastre de novembro de 2008 aqui em Blumenau e nas cidades da região do Vale do Itajaí. Queremos agradecer aqui a presença das professoras convidadas, né? A professora Rúbia Santos e a professora Jaqueline Samagaia. Também agradecemos a você que esteve ligado aqui no nosso programa e voltamos a nos encontrar na próxima segunda-feira, às 10 horas da noite, aqui pela FURB TV. Tchau e uma boa semana.